Meu nome é Cacilda Hinton Dunque, nasci dia 8/6/38. Nasci em Belchor, numa pequena cidade, e quando tinha 6 anos, fui para Blumenau, morar com meus pais. Tinha 6 irmãos comigo, eram 6 irmãos, 3 irmãos e 3 irmãs. E meu pai chamava-se Arnoldo Hinton, minha mãe Martinha Borba Hinton. Meu pai pedreiro, trabalhou muito no Hospital Santa Isabel, lá ele e os meus 2 irmãos. Fez muita casa lá em Blumenau. E minha mãe era costureira, costurava para fora. Eu tinha a minha irmã mais velha trabalhava na loja era os Borba, perto da catedral da igreja de Blumenau. E outra irmã trabalhava na Sufabril, numa fábrica de roupa. E o outro irmão trabalhou na Matarazzo, no escritório, mais jovem. Sobre a minha infância, foi muito boa, não posso reclamar. E brincava com meu irmão menor, 4 anos menos do que eu. Tinha uma amiga que a gente brincava muito de boneca. Até os 12 anos eu brinquei de boneca. Aí tinha na escola amigas, tinha uma amiguinha chamada Altair Peixoto. E gostava de ir na escola. Tinha uma professora muito querida que chamava-se Carmen Amorim, que até hoje eu tenho um livro dela que me deu de presente, pelo bom comportamento, boa leitura. E tinha outra amiga que era do outro lado do rio, isso era em Blumenau, e que eu atravessava de canoa. Nós tínhamos canoa e eu remava, e eu não sabia nadar, e minha mãe deixava eu ir. E era um perigo, mas eu ia ela brincar com a outra amiga do outro lado do rio. E assim foi indo, passando, e tinha um menino que era também um Chiquinho, que era meu amiguinho, e tinha um pé de goiaba muito alto, e o pé de goiaba ele virava assim mais para o lado do rio, e eu nunca consegui subir numa árvore. Aí eu falava para ele, vamos repartir a goiaba, você sobe e eu pego a goiaba, depois nós repartimos. E assim a gente fazia, numa boa amizade. Eu estudei até o 4º ano, aí eu precisei ir trabalhar, porque eu já tinha 14 anos, tinha que trabalhar para ajudar meu pai, que meu pai tinha glaucoma, e ele ficou cego por causa do glaucoma, que naquela época os médicos nem sabiam o que era. E da toda a família, só eu que também tive glaucoma, mas como hoje já é mais tudo avançado a medicina, eu já fiz cirurgia, então eu estou enxergando. Eu trabalhei numa outra fábrica que nem nome não tinha, era também uma fábrica de malha, de tapete, em Blumenau, e eu trabalhei na Sufabril, que era uma firma grande perto da minha casa, que era a Sufabril. Lá eu trabalhei até, depois casei e continuei trabalhando lá até que vim embora para Curitiba. Aí eu já tinha 2 filhos. Eu tive um namorado, um italiano. Eu tinha 15 anos, ele devia ter uns 25 anos. Foi muito pouco tempo, porque eu achava eu muito nova e ele muita idade. Aí depois é que eu conheci o meu marido. Conheci ele na linha que trabalhava no ônibus, onde eu morava. E lá a gente tinha que pegar o ônibus e ele ficou, olhava, né, no espelho. E naquela época eu sinto que eu era bonitinha. E aí ele ficou apaixonado, e lá nós namoramos 1 ano e 1 ano e meio, noivamos e casamos. Eu tinha 16 anos quando comecei a namorar ele e casei com 18. Ele tinha 21 anos. Casamos lá em Blumenau, no ano de 1956.
Aí nasceu a primeira filha em 58. Tenho 4 filhos, um já falecido. Eu morei sempre na rua Itajaí, que era um bairro na rua Itajaí. E lá eu, desde pequena, e aí eu cresci, casei lá na mesma casa. E depois que eu casei, eu já tinha filha, a primeira filha. E acho que tinha o quê? 2 anos e pouco, quando eu tinha minha filha, nós se mudamos para o bairro da Velha, lá em Blumenau. E de lá, eu não fiquei muito tempo. Meu marido não tinha serviço para ele em Blumenau. Aí ele veio para Curitiba. E de lá, passou 6 meses, ele veio me buscar, já tinha a filha e tinha um filhinho, bem pequeno. E aí nós viemos morar em Curitiba, que estamos até hoje, morando em Curitiba, desde 1961. Primeiro moramos aqui, 7 anos eu morei lá em Aú de Cima, 7 anos. Depois de lá, fomos morar no Capão Raso. De lá, fomos embora para São Paulo, estado de São Paulo, Caçapava. E fiquei 3 anos em Caçapava. Depois fomos para o estado do Rio, Volta Redonda, mais 4 anos lá. E em 1980 voltamos para Curitiba. E estamos até hoje. O outro filho, que é o segundo, nasceu em Blumenau. Como a minha filha nasceu em Blumenau, no Hospital Santa Isabel. O meu outro filho nasceu no Hospital Santa Isabel também. E 2 nasceram aqui em Curitiba. O que nasceram em Blumenau, uma chama-se Marli Dunque e o outro chama-se Norberto Dunque. Tem o Ivo Dunque e tem a Marili Dunque, que nasceram em Curitiba, que eles 2 nasceram. Era em Caçapava, era em 1973, e a gente ficou lá morando 3 anos. Saímos de lá em 1976 para ir para o estado do Rio. Ela era assombrada, sim, porque ela parecia... dentro de casa, um dia eu saí com a minha outra filha mais velha e ficaram os 2 rapazes. E com a mais caçula, nós saímos. Fomos num show até do Didi, da Dedé, daqueles. Quando voltamos, a casa estava toda em luz, estava cheia de luz. Eu falei para o filho mais velho, digo, o que aconteceu? Que está tudo aceso, é quarto, é tudo. Ela foi, mãe, uma mão passou na janela. Mas acontece que lá nessa casa, eles falaram que tinha um homem se matado dentro daquela casa. E todos que moravam lá, morriam um da família. Só não morreu da minha família, mas um empregado do meu marido, que morava junto lá com a esposa, estava grávida e a criança nasceu morta. Aí ficou enterrado no cemitério de Caçapava, que é São Paulo. E de noite parecia que vinha atropelo e sentava no sofá. Isso eu escutei muitas vezes e eu levantava, que eu não tinha medo. Bateu a porta do banheiro um dia de noite, nós todos na sala com muita força e não tinha vento, não tinha nada. O cachorro que nós tinha era amarrado na coleira e de manhã ele estava sem a coleira. E na porta da sala, um dia eu estava quase lá na cozinha e escutei bater como se tivesse uma pessoa batendo para chamar, mas não tinha ninguém. Então, aí nós viemos embora, fomos embora para o estado do Rio e era casa de aluguel. E aí veio uma outra família morar lá naquela casa. E essa pessoa, essa filha desse senhor, ela falou, tirou meu pai, esse espírito ruim tirou meu pai da cama e jogou no chão. E eu falei, nunca isso aconteceu com a gente.
E aí eles foram reclamar para o dono da casa que queria logo desfazer o contrato. O dono falou, mas as outras pessoas que moravam aí nunca falaram nada. E nós nunca falamos para o dono nada disso. Só falei para minha vizinha, para Isabel. Disse, Isabel, essa casa é meia esquisita. Ela parece que tem gente andando de noite, da meia-noite em diante dentro de casa. Eu, como não tenho medo, eu levanto, vou ver. Meu cachorro amanhece sem a coleira. E aí a Marili quis um cachorrinho que o Ingo achou, meu marido achou. Na rua trouxe aquele cachorrinho e eu tinha umas galinhas. E o cachorro chegou a matar uma, pegava a asa da galinha, botava, e o cachorro era bem pequenininho, botava a asa da galinha para trás e chupava o sangue do frango. Ele não chegou a matar duas porque eu cheguei a ver de manhã, ele atrás da galinha ele só chupava o sangue da galinha. Era muito esquisito. Meu marido era caminhoneiro, tinha uma carreta, viajava, a maioria, 5 dias em casa, a maioria viajando, eu ficava com os filhos. Era isso a minha vida. Eu cuidava deles, eu que ia fazer matrícula de escola, eu que tinha que comprar tudo, o material. Eu era responsável dentro de casa com tudo, com conta, com tudo, trazer comida para dentro de casa. Era eu, porque ele mais viajava. Eu parei de trabalhar na Sufabril, fiz acordo lá, que a gerente principal falou, não, você não vai embora sem, vai fazer um acordo, porque você foi uma funcionária muito querida, então eu vou falar no escritório, eles vão fazer um acordo, você vai ganhar um dinheiro. E foi bom, que eu vim para Curitiba, que era muito frio, deu para comprar muitas coisas quentes, e aí eu parei nesse acordo e vim embora para Curitiba. Quando eu completei 15 anos, à noite, teve uma serenata na minha casa. Vieram uns moços. Eu fiquei tão nervosa. Eu disse, meu pai vai correr com essa turma daqui. Não, meu pai não correu. Mandou todos entrar. E minha mãe já tinha feito uns bolos, umas cookies. E fez, nós tínhamos sempre um refrigerante que era tipo um capilé que fazia. Porque na minha casa não tinha bebida de álcool, né? E aí eu disse, meu pai vai botar todo mundo correr e vai brigar comigo. Que nada, ele mandou todo mundo entrar. Aí veio um gaiteiro junto, cantando lá fora. Quando eu escutei aquela, digo, meu Deus, o que será? Veio fazer uma serenata, era um moço que gostava também de mim. Ele era aí entrar, isso eu não conhecia o meu marido, não conhecia ele. Quando eu fiz 15 anos. Mas foi até divertido, foi bom, sabe? Eu posso lembrar que eu tive uma serenata. Só não tinha as tranças. Ai, foi uma graça. Cinema não ia. Pai e mãe não deixavam. Então era matinê que eu tinha. Minha mãe tinha pego uma moça para criar, uma menina, depois ela ficou. E aí nós duas, os domingos era no cinema Blumenau. Não era Blumenau, Busch. O cinema Blumenau era depois só. E aí teve o cinema, o nome era Busch, bem ali perto da prefeitura antiga. E a gente ia todo domingo, aqueles filmes que era brasileiro, com aquelas atrizes. E Oscarito, Grandotelo, tudo aquilo, a gente era sempre filme brasileiro que a gente ia. Mas ia todo domingo, porque era a única diversão que tinha. Na época que eu era criança, para levar para pular corda lá no colégio, levava cipó, porque corda não tinha, era cipó. Aí batia lá no cimento, estragava. Aí no outro dia levava outra vez, era que tinha na beira do rio cipó para nós levar, né? Tinha muita, quando nós era criança, nós comíamos muitas frutas, tudo fresquinho, porque era apanhada do pé. Não era que nem hoje, que as crianças vão lá no mercado e compram tudo velho já. Não, nós era tudo
Que nem essa mexa que vocês chamam de mexa, em alemão para nós é flauma, né? Então nós tínhamos muito pé de flauma. E era muito gostoso, porque apanhava, escolhia no pé, eu e meu irmão que ia comer. Muito bom. A mãe benzia, sim, minha mãe benzeu muito e muitos anos. E eu vi, era criança, eu vi, uma vez chegou um senhor do outro lado do rio, com a cintura, quase fechando a cintura dele de uma ferida, assim. Minha mãe olhou e falou assim para ele, ó, isso aí é cobrir de cobra. Se tivesse fechado, eu não ia benzer mais, porque aí você não ia mais ter, aí já estava para dentro. E ela benzeu, e 3 vezes benzeu de cobrir de cobra, e ele ficou bom, porque ele não dormia mais de noite, tanto que queimava, doía. E ele ficou bom. Então ele atravessava, vinha com uma cesta bem grande, cheia de fruta, nós já tinha fruta. Ele trazia fruta, trazia aipim, nós também tinha. E ele disse para agradecer a senhora, porque agora não tem mais dor e eu estou curado. Aí benzeu também um outro senhor de amarelão que era também. Benzia no tanque correndo a água. Minha mãe benzeu, fazia aquela pomadinha debaixo da casa, que antigamente casa de madeira sempre era mais levantada. Pegava aquele pó que ninguém botava o pé e com a banha ela fazia uma pomadinha e passava na perna de uma menina. Um dia a mãe estava na frente e passou uma menina arrastando a perna com a mãe que tinha vindo do posto de saúde lá em Blumenau. E aí a minha mãe perguntou o que tinha. Ela disse, eu estou vindo do posto de saúde porque deu essa ferida e está aumentando. Aí a minha mãe chamou ela para lá, vem lá na minha casa. Se acredita em benzimento, então vem lá que eu vou benzer. Benzeu 3 vezes também, ficou bom. Que ela nunca cobrou benzimento. Aqueles que cobram benzimento, eles fazem as coisas pelo dinheiro, né? Não é pelo amor, é pelo dinheiro. Agora, se é certo, benzer ou não sei, mas sei que a minha mãe fez isso. Uma vez também um homem, isso foi em Belchor, um homem brigou com o outro e ele caiu dentro de uma valeta e ele se defendia com as mãos. E o meu pai desmaiou até quando foi lá ver, a minha mãe foi, tiraram, veio mais uns homens, meu pai também, aí depois meu pai parece que ajudou, depois ele passou mal, devia muito sangue, e tiraram ele da valeta, e aí a minha mãe benzeu, estancou o sangue, que era na mão, ele furou com a faca o outro. Triste, né? Muita coisa. E de coisas boas, é que a gente fez muita coisa O meu irmão, mais caçula, então nós tínhamos assim, um tipo de um bolinete, não sei como que era aquilo, que o balde corria lá embaixo do rio para pegar água, para lavar roupa. Depois que o meu pai fez o encanamento da água para vir encanado, antes era pego do rio. E aí, quando a empregada da mãe soltou aquele balde para baixo que ia numa velocidade, que olhou, viu meu irmão pertinho e lá o rio, Itajaí-Açu é assim, a beira do rio cai. Aí viu, aí trancou o molinete e desceu devagarzinho para o outro lado e foi lá buscar ele. Ele podia ter o que naquela época uns 4 anos. Ia morrer afogado lá, se caísse lá, não sabia nadar. E muitas coisas. A gente fazia também casinha de boneca nos troncos das árvores. Olha só, tinha uma árvore de caqui que fazia assim, a raiz. Então aqui é a cozinha, lá é o quarto, e fazia boneca de limão também. Botava, que hoje em dia, não sei, no sítio faz. E botava palito e fazia bonequinha para brincar. Porque naquela época não tinha, assim, é só os ricos que compravam aquelas bonecas, porque na cidade tinha uma loja de brinquedo que era a coisa mais linda, né? Mas tudo saía caro. Minha mãe não podia comprar.
Uma vez ela deu um bercinho assim e uma bonequinha bem pequenininha dentro. Era muito bonitinho. Meu primeiro neto chama-se Alex Doug. E quando eu fiquei avó pela primeira vez desse neto, eu era magrinha. E ele não aceitava que eu era avó. Então ele dizia para a mãe dele assim, né mãe, ela não é minha avó, ela é magrinha, ela é minha tia. Não, a mãe dizia, ela é tua avó. Não, não é não. E passou muito tempo, ele já era bem grande quando ele me chamou de vó. Mas ele só me chamava de tia. Ele dizia, você não é, você a avó é gorda. E aí tinha uma outra neta que se chamava Natasha. E essa neta, ela bem agarrada comigo. Se eu ia viajar, tinha que levar. Não ficava de jeito nenhum, chorava. Um dia eu fui a Blumenau e ela não sabia, veio na minha casa, procurou eu por todo lado. Pois sabe que ficou até doente, ganhou febre, porque a avó não estava. Eu fico muito satisfeita com meus netos, que eu pude deixar meus netos gostar de mim, eu gostar deles. Aí tinha... os outros netos se criaram mais longe da cidade, outros em Volta Redonda, outros em Caçapava. O primeiro foi os netos de Caçapava, que moravam em Resende. Quando nasceram em Resende, era o Alex e Felipe. Depois nasceu em Volta Redonda a Cris, a Aline, que era as filhas do meu filho, que é falecido. E depois vim para cá, para Curitiba, que são filhos do meu filho, era o Michael e o Rafael. Esses, depois veio a Natasha, veio a Raquel. São 8 netos e 9 bisnetos. Era para ser 10, mas uma menina a bisneta nasceu e logo morreu. E eu fiquei braba, que Felipe estava lá em casa e a mãe não estava, né? A Marli não estava. E aí ele foi cortar grama, não sei se foi para pegar dinheiro, foi. Aí eu fiquei sabendo que ele estava com a máquina de cortar grama, aí eu fui lá, fiquei braba e trouxe ele para casa, isso é que eu me lembro. Mas faz tantos anos, gente. Aí me lembro também do Felipe quando caiu da rede, que eu tinha bastante rede em uma varanda. E ele caiu da rede, fez um galo na cabeça e saiu para a rua. E eu vou me embora. Eu tive que sair atrás dele a buscar ele. O Michael também fez outra dessa. Aí eu tive que buscar o Felipe. E do Michael, que é filho do meu filho, um dia os pais viajaram e deixaram ele lá em casa, que ele gostava muito de ficar comigo. E naquele dia ele fez muita coisa errada. Ele cortou meu sofá com uma gilete, não sei o que era. E fugiu para a rua também e foi para a casa dele, que não ficava, uns 500 metros, mais ou menos, eu acho. E ele foi, e eu não sabia, e eu fui à procura dele, e ele foi parar lá na casa dele, sozinho, era pequeno. Então meus netos, uns já me deram trabalho. Mesmo gostando de mim, já me deram trabalho, meus netos. E a minha neta Natasha, um dia viajou comigo, lá para Caçapava, fomos para um sítio da minha filha, do meu genro. E ela tinha mania de fazer comidinha, e ela fez uns bolinhos, que era para ser bolinho de carne moída, fez de terra. E aí ofereceu para os pais do meu genro, bolinho de terra, que era, olha aqui, vô, é bolinho de carne moída. E o velhinho já ia quase comer bolinho de terra. Ah, meu Deus, esses netos já aprontaram, e eu acho que ainda vão aprontar. Mas eu amo demais esses meus netos, amo, e os bisnetos também. Que tem os bisnetos, tem um bisneto que já
Tem 20 anos, mora em Volta Redonda, muito lindo. Tem a bisneta Bia também, que mora lá, que é a irmã do meu bisneto de 20 anos, que é o Marquinho. E a Bia, Beatriz. E são muito queridos todos. Eu vou falar do Rafael. Mãe, ele falava com a mãe dele. Mãe, o Michael já dormiu, que é o Michel, já dormiu tanto na casa da avó e eu nunca dormi. Eu quero ir dormir na casa da avó. Aí a mãe e o pai deixaram. Foi lá, dormiu uma noite, gostou. Aí no outro dia o pai chegou de viagem e foi lá buscar ele. Não, eu também quero dormir mais aqui na minha avó, não quero ir ainda. Ah, o pai dizia para ele, como é que ele dizia? Meu guinzinho. Não, eu quero ficar aqui na casa da avó, quero dormir também mais uma noite. Mas aí levaram ele embora. Era assim. Ainda eles não ficavam o tempo todo lá dentro de casa por causa do vô. Que o vô sempre fazia coisas que eles não gostavam, né? Então falava palavras. Mas por mim, acho que morava tudo comigo. Porque o Michael, quando a Sandra um dia veio buscar, que morava lá no Capão Raso, e aí ela não morava muito longe, e ele foi esperneando, eu não quero ir embora, eu quero ficar com a minha avó. Você vai sim! Não, eu quero ficar com a minha avó. E nos berros. Eu falei para ela, deixa ele aqui, veio buscar mais tarde. Faz 5 meses que meu marido está na casa de repouso, porque tem Alzheimer, tem AVC na cabeça, ele não anda, fala muito pouco. Tivemos que colocar ele na casa de repouso, que eu não podia mais cuidar dele, nem dar banho, nem fazer barba. Eu estou já completando quase 82 anos. Então foi para lá. Então ele era muito agressivo, ficou muito agressivo, não deixava mais dar banho. E hoje ele está lá há 5 meses, eu estou em casa aqui, só eu e Deus. E aí eu cuido da minha casa, eu pago as minhas contas, eu vou no mercado, eu vou buscar remédio para o meu marido no centro da cidade, que é da cabeça, de Alzheimer. Eu vou visitar ele um dia sim, um dia não, tem vezes passa 2 dias, depois eu já vou. E a minha vida ficou mais calma, porque eu fiquei muito doente para lidar com ele. 13 anos eu lidei com ele, sozinho. Então agora eu sou feliz. Porque mesmo com meu marido lá na casa de repouso, mas eu estou tranquila, tá? Tem paz dentro da minha casa, eu estou bem, tenho saúde, é o que eu quero. Eu vou no postinho, lá nesse postinho da Trindade 2, é quase uma casa minha, porque eu gosto muito de ir lá. Elas são tanto da médica até as pessoas que varrem lá, que cuidam, que limpam. Eles são muito queridos e eu também sou querida para elas. E lá na casa de repouso também, eu só tenho que agradecer a Deus, porque eles também são muito queridos. Recebem a gente com muito amor. E eu também vou na igreja, tenho a minha vizinha, já fui batizada na igreja da Quadrangular. E minha vizinha me leva os domingos, porque eu não vou sozinha de noite para a igreja, elas me levam, o casal me leva na igreja. Quase todo domingo eu vou lá na igreja. E eu me sinto muito bem. Eu ficaria muito triste de ver meu filho no fundo de uma cama com dor. E Deus deixou muito pouco tempo ele numa cama para sofrer. Ele nem emagreceu. Então, câncer não tem, é só um milagre muito grande e o ser humano, ele duvida também da fé. Então, meu filho foi nas horas certas. Faleceu dia 16 do 12 de 2005. Ele teve câncer no intestino
Ele lutou pela saúde dele, sempre achou que era os rins. Era caminhoneiro, viajava, tinha o seu caminhão. Muito querido, era querido de todo mundo. Em Volta Redonda ele morava, tinha 2 filhas, a sua esposa. Eu senti muito, porque qual é a mãe que não sente quando perde um filho? Muito jovem ele, mas a gente recupera. Tendo força em Deus, você recupera. Chorava muito quando a minha nora ou minhas netas ligavam de lá do estado do Rio, Volta Redonda para minha casa, eu não conseguia atender e falar com elas. E elas ainda falavam, olha avó, nós não vamos ligar mais porque a avó só chora. Mas isso passou, me conformei, estou. E se meu filho ficasse em cima de uma cama sofrendo, com dor, eu sentiria mais ainda. Mas meu filho ficou muito pouco tempo no hospital particular, em Volta Redonda, e ficou lá, é lá que ele está enterrado, e tudo passa, mas uma mãe que perde um filho não esquece, saudade sempre tem, mas na força de Deus você vive, porque você se conforma que nós não estamos só de passagem aqui nessa terra. Não estamos para ficar para semente, não. Só de passagem. Isso se é novo ou velho. Então, a gente tem que se conformar. Foi Deus que deu. Nós nascemos e nós morremos. Então, a gente se conforma. Tenho uma amiga muito querida, essa vai durar para a vida inteira. O nome dela é Regina, é Flora Regina. Uma vizinha, amiga e irmã, eu tenho ela como uma irmã. A gente conversa sobre comida, sobre as famílias. Ela tem 6 filhas, então a gente está vivendo. Moro dentro do condomínio, eu gosto de todos os vizinhos. É muito bom morar dentro de um condomínio porque faz amizade. Conselho, se conselho fosse bom, ninguém dava de graça. Mas uma palavra amiga vale muito. Cuidar da saúde. Os jovens estão bebendo muito e eles não pensam na velhice, porque se a pessoa ficar até mais, passar dos 80, e doente não é bom. Agora, passados dos 80 com saúde, aí vale a pena. Então, cuidar da saúde. Viver é bom, mas viver uma vida saudável é muito bom. E eu desejo tudo de bom para o jovem. Eu sempre me dei muito bem com o jovem, porque eu nunca quis repreender jovem. Cada um tenha... Se Deus deixou para cada um seguir seu caminho, quem sou eu para dizer para não? Então, cada um cuida da saúde, cuida como comer bonito e comer coisas saudáveis, porque eu tô com 80, vou para 82 anos e não tomo até agora nenhum remédio. Vou ver agora meu exame quando eu vou buscar semana que vem. O que eu poderia dar um conselho? Saber escolher companheiros, não é? Cuide, porque hoje em dia não é fácil. Antigamente já era melhor, mas ainda tinha vezes que as pessoas erravam. Então ninguém traz o letreiro na testa. Os namorados estão batendo nas namoradas. Um delegado matou a esposa, matou a enteada. Que ponto nós chegamos? Uma autoridade que era para dar um conselho bom para o jovem, para não acontecer nada disso, a própria autoridade faz o erro. Então, como? Tem que saber escolher o companheiro para viver bem. Porque casamento hoje está durando pouco. Porque falta de respeito, falta de amor. Porque o amor se acaba com o tempo. Mas o respeito não pode acabar. Isso tem que continuar numa pessoa. Que o respeito vale para tudo.
para todos, para tudo. Se amar e amar o próximo é muito bom. Isso é que eu aconselho os jovens, que é tão lindo, os jovens são tão bonitos, só que eles estão exagerando em tudo.